Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos. Como é que as crises mundiais afetam a nossa saúde mental? É uma questão que tem percorridamente nos últimos tempos. Como é que as guerras, ainda que à distância, as intempéries e tudo aquilo que nos foge ao controle no mundo, como é que afeta a nossa maneira de lidar com o mundo, a nossa relação connosco e com os outros. O Vítor Cotovio é médico psiquiatra, é psicoterapeuta também, um homem que tem um trajeto assente na reabilitação psicossocial e talvez também nos possa ajudar a compreender um pouco melhor este tema. Muito obrigado, Vítor, por estar aqui neste podcast, no Somos Todos Malucos, um podcast dedicado a estas questões. Este é um tema que eu já queria trazer cá há algum tempo, infelizmente pelas razões. Sim, que agora se fazem sentir. Que se fazem sentir. E há uma coisa que eu estava a pensar no outro dia. Eu tenho 3 filhas, a mais velha tem 15, a mais pequena tem 9. E qualquer uma delas, eu estava a pensar, estas miúdas já passaram por uma pandemia, a questão da guerra da Ucrânia, Irão, das piores intempéries que se têm verificado nos últimos tempos, já faz lembrar, mal comparado, mas faz lembrar se calhar aos nossos avós que viveram a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, essas questões todas. Isto tem um peso... Sim. Tem um peso aliado, não é? Tem um peso para as crianças e para os adultos, não é? Que ainda por cima são referências para as crianças, não é? E estava a fazer a comparação com as guerras, é que nós, neste tempo, vivemos em compacto, vivemos um tempo mais curto de várias coisas, porque a guerra não é longa, não é? Pois era. Vivemos em compacto coisas diferentes. Tempestade, pandemia, agora estas guerras todas, ali num compacto vivemos várias variáveis que são ameaçadoras, ou seja, a questão é, o ser humano tem esta particularidade, muito sofisticado tecnologicamente, cognitivamente aperfeiçoou-se, está lá quase a ser parente da inteligência artificial e vice-versa, só que naquilo que é mais primário em nós, que é o nosso cérebro límbico, que é o emocional, aí somos iguais aos nossos antepassados, à pré-história. Não evoluiu nada. Não evoluiu muito, porquê? Porque perante a ameaça reage da mesma maneira. O que é que estas crises que o Raminhos traz para cima da mesa, o que é que elas apelam aqui? Apelam àquilo que é mais básico em nós, confrontam-nos com aquilo que eu digo que é o pai e a mãe da ansiedade. O pai é a perda de controle, a mãe é a incerteza. Ou seja, nós vivemos com a incerteza, não é? E com a sensação de perda de controle, que é uma coisa extremamente ameaçadora para o ser humano, porque a gente gosta de controlar as coisas, ou tentar controlar coisas, não é? Aliás, eu costumo dizer que o que é a vida se não uma constante resolução de problemas. Nós estamos sempre a resolver problemas. Na prática, a vida é fazer escolhas e assumir consequências. Sim. Na prática é isto. Sim. Fazer escolhas e assumir consequências. Agora, fazer escolhas num clima de imprevisibilidade e de incerteza, porque fazer escolhas eu preciso ter a noção de controlar alguma coisa. Sim. Quando me colocam pelas crises vividas num caldo, que é um caldo de incerteza e de imprevisibilidade, o sentimento de ameaça, eu falo com as mãos, portanto, aqui, o sentimento de ameaça é tramado. Porque nós vivermos sempre sob ameaça significa que aquilo que é mais significativo para nós está posto em causa. O que é que são as nossas necessidades psicológicas básicas? Todos nós, ninguém em particular. É sobreviver. Todos. Primeira, sobreviver, subsistência. Depois, segurança. Depois, sentimento de pertença. Depois, reconhecimento. A gente precisa do espelho do outro. Depois, realização. Não é? A gente gosta de se sentir realizado, de se projetar. Porque, se repararmos, tudo isto que está em cima da mesa põe em causa
a definição de saúde mental, porque se você quiser definir saúde mental, você diz assim, é um bem-estar, começa logo com uma coisa chata, é um bem-estar. Sim, um equilíbrio, eu ia dizer Sim, um equilíbrio. Não, e é isso mesmo, é um equilíbrio que é a capacidade que eu tenho de regular a satisfação sim. das minhas necessidades psicológicas básicas. Qual é a capacidade que eu tenho? Qual é a capacidade que eu tenho de me realizar? Há uma definição. Aquela da Organização Mundial de Saúde é mais clássica, não é? É um bem-estar que permite que nós possamos pôr as nossas capacidades em prática, lidar com a adversidade, contribuir para a sociedade, criar, aprender. Sim, e sermos funcionais. Isso, não é? Essa é a parte mais funcional da coisa. A parte mais emocional e existencial da coisa, na definição, é, para além de eu saber lidar com adversidades, ou isso, quando eu sei lidar melhor com adversidades, significa que estou mais próximo de um equilíbrio, tal bem-estar. Sendo que não é só isso, depois dá jeito o quê? Que aquilo que o ser humano precisa de uma forma mais elementar, que é vínculos mais ou menos seguros, que isto ajuda à proteção. Ter um sentido Sim. e ter um horizonte. Agora veja, guerras, tempestades, sentido horizonte, fica ali é um tiro no porta-aviões, do sentido, do horizonte, do sentimento de pertença. Sim, é essa ideia de... Ou seja, por exemplo, em relação às guerras, ainda que estão distantes, mas hoje em dia, graças aos média e isso tudo, essa noção de distância é difusa. Sim. Não é? É. E acaba, de alguma maneira, nos afetar porque há quase uma ideia de isto pode nos acontecer, é isso? Certo. É porque, obviamente, tudo o que é a internet e as redes sociais permitem que o acesso às coisas seja desta maneira. É claro que tem dois riscos. Um é que também, de alguma forma, nós vulgarizamos algumas coisas. Às tantas estamos à refeição a comer e estamos a ver pessoas estrelhaçadas na televisão. Sim. Também vamos vulgarizando. Mas quando a noção de ficar próximo... Mas também, desculpa interromper, mas lembrei-me aqui de uma coisa, mas vamos vulgarizando também no medo. Ou seja, sim. É tipo... É como se estivesse sempre a bater na mesma tecla e acaba também por perpetuar esse sentimento. Sim, e se eventualmente, nas pessoas que tenham eventualmente recursos mais sustentados de vínculos seguros, de segurança, porque se você reparar é assim, há três respostas, não falando de patologia, porque nós só adoecemos quando o quê? Perante estas coisas. Quando estes sentimentos mais dolorosos têm uma intensidade, uma desproporcionalidade, uma persistência e uma disfuncionalidade. Sim. Quando este tripé, intensidade, desproporcional, persistência e disfuncionalidade, incapacidade de eu funcionar, acontece, eu aí posso adoecer. Mas antes disso estão os sentimentos. Sentimento não é doença. Só que os sentimentos... perante a ameaça constante, que é uma tempestade que aconteceu, que é uma guerra que está a acontecer, ou que é uma pandemia que aconteceu, o nuclear é sentimento de ameaça, que eu tenho três padrões de resposta. Ou tenho medo, e o medo é aquela resposta emocional, fisiológica, a uma ameaça iminente. Sim, iminente. sim. Está aqui um carro a atravessar. Não é? A ansiedade é uma coisa diferente. A ansiedade é uma ameaça perante uma apreensão com o futuro. Não é? A expectativa. É isso mesmo. Sim. Essa é a palavra. É a expectativa que uma coisa pode correr mal. E a angústia é tramada, porque a angústia é a perda de sentido. Não vale a pena. Vou perder o emprego. A gasolina vai subir, não vou sustentar a minha família. Ou o gasóleo. Isto fica muito próximo da depressão. A ameaça é um parente da depressão, que é a perda de sentido. Em termos de imagem, o medo é uma coisa de olhos arregalados. Sim. A ansiedade é uma coisa de aperto no peito. A angústia é uma coisa de nó no estômago. Está a ver a cena? Sim. Passa a expressão. É uma boa imagem. Não é? É uma boa imagem. É uma imagem que ilustra um bocadinho a diferença. E estas crises, esta tempestade, é ameaçadora tem esta ameaça canalizada para estas várias áreas. Sendo que a gente costuma dizer assim, que eu não concordo, a gente diz, estamos todos no mesmo barco. É mentira. Estamos em barcos diferentes e temos remos diferentes. Estamos todos perante a mesma tempestade. Sim, exato, ou no mesmo mar. Mas há uns a imagem que eu utilizo é do mar. Há uns que vão de bote e há outros que vão de iate. Isso mesmo. O mar é isso, a imagem que eu utilizo é do mar, que tem maré alta, maré baixa, maré viva, Sim. maré morta. Okay. Mas o barco é o meu contexto. Exato. Eu posso ter uma vida mais desafogada, posso ter uma vida com mais dificuldades. O meu contexto é o meu barco. E os remos são as minhas skills. Sim. Ou seja, quais são as minhas skills, Há quais uns são que as minhas vão a motor competências. e há outros que vão a remo, não é? E, portanto, não estamos todos no mesmo barco. Não é? E é preciso ter essa noção. Porque para nós ajudarmos, temos de ter a noção do contexto daquela pessoa ou daquele ambiente familiar. Sim. E dos remos de cada um. Sendo que o Raminhos começou a conversa por uma coisa importante, por uma abordagem importante, porque foi buscar as filhas.
Uma das coisas chatas que nós corremos o risco de tirar aos nossos filhos e que é fundamental para a gente viver é o sentimento de esperança. Pois. E com estas coisas todas... E com isto tudo a acontecer, não é? Esse sentimento... Pode ficar amputado. Sim. A inquietação se há esperança. Ou ficar dormente. Isso, não é? Até com medo da pessoa se projetar e a coisa... Porque a esperança não é bem com o otimismo. O otimismo é, eu acho que a coisa acontece. Mas a esperança não é isso, é a possibilidade. A coisa pode acontecer. É um bocadinho... Assim, eu sou crente no futuro. Morreu o Lobo Antunes, não é? Sim, ele dizia, ninguém pode viver sem... O ser humano não pode viver sem esperança. Não pode viver sem futuro. Nem que o futuro seja um minuto. Sim. E esta noção de que alguma coisa pode acabar, ou que, repare, para os filhos, na inquietação com os pais, não é? Os pais, quando foi a pandemia, não é? Aquela inquietação, será que os meus pais, os meus avós, vai acontecer aos meus... Toda esta dinâmica é muito ameaçadora põe em causa esta projeção no futuro. Sim, da esperança. Sim, não é? Da esperança. E nós precisamos viver com esperança. E reforça a angústia. Exatamente. Pois é círculo vicioso. Pescadinha de rabo na boca. Mas, por exemplo, está a falar da pandemia. Há uma correlação entre estas questões e o aumento de doenças de saúde mental? Sim. Porque na pandemia houve. Houve, porque há, não é? E a pandemia foi um bom laboratório de estudos, porque a pandemia trouxe muitos estudos para tentar estabelecer a relação entre aquilo que é uma ameaça complexa como era a pandemia, ou uma guerra, não é? E as consequências a nível da saúde mental, porque o Instituto Ricardo Jorge fez estudos dessa ordem, várias universidades cá e fora fizeram estudos e iam sempre encontrando estatisticamente um aumento maior daquilo que era a prevalência e incidência da ansiedade moderada e grave e dos sintomas depressivos. Isso ia sempre. Sim. Às vezes, na doença mental grave, que tem muita base biológica, podia não mexer muito, podia mexer na recaída. Mas pode haver quase um explotar da doença. Sim. Pode haver uma coisa que está ali encapsulada, mas perante uma ameaça que é tão catastrófica, a pessoa não a conseguir gerir e adoecer. Atenção, uma coisa importante, não é? Até porque eu por temperamento sou otimista, não é? Pronto. Mas não há só stress pós-traumático em relação ao vivido. Também há crescimento pós-traumático. Ou seja, quando há bocado falou das filhas outra vez, elas e os nossos filhos, netos, não é? Que eu já tenho netos, não é? Mas que vão vivendo estas coisas, a forma como nós enquadramos estas situações também pode permitir a quem cresce ter esta coisa de crescimento pós-traumático, porque também ajuda a lidar com a adversidade. E isso também é transformador, não há só o peso negativo. Ok, não sim, é? sim, porque acho errado nós focarmos só no peso negativo. Porque sim. as experiências vividas, integradas e elaboradas, podem permitir depois uma resiliência que a gente vai precisar ao longo da vida. Há semelhança um pouco daquilo que viveram, se calhar, os nossos bisavós em tempos mais difíceis, não é? E de superação, que viveram com pouco, mas isso também lhes deu capacidade de resiliência. Nós vivemos numa sociedade em que temos um desafio, que é como é que nós encontramos um equilíbrio entre aquilo que eram os tempos antigos, em que havia, se calhar, sofrimento desnecessário naquele que era controlável e até uma rigidez, mas também não pode ser o contrário, porque senão nós não educamos os nossos educandos a ter também resistência à frustração. O que acontece é que a gente agora tem muito receio de, com qualquer coisa, fazer mal aos filhos como eles fossem de porcelana. Como se eles fossem... Eles não são de porcelana, quer dizer, mas como se eles fossem. A gente tem uma inquietação que é como se em cada momento vai acontecer uma desgraça. Sim, e para não lidarem com aquilo que nós lidamos. Sim. Mas se calhar a questão é... Agora, estava aqui a pensar outra coisa. Há muitos pais que têm essa ideia de tipo, não vou proteger o meu filho disto, ou não vai fazer um desporto de competição, por exemplo, porque a competição faz-lhe mal, não sabe lidar isto emocionalmente, porque eu não soube. Mas se calhar o problema foi eu não ter tido o suporte para lidar bem. Sim, não foi a competição em si. Certo, claro. Porque a gente depois projeta nos filhos coisas que são nossas e que às vezes estão mais ou menos bem resolvidas, não é? Sim. E depois vivemos num momento, também se você reparar, que a gente vive num momento em que... há uma coisa fundamental neste processo e que estas coisas permitem, que é, e somos obrigados a isso, que é de alguma forma como é que há uma oportunidade de resistir à frustração e de aprender a adiar a gratificação, porque se agora houver uma crise e eu ficar com o dinheiro para gerir de outra maneira, se calhar eu não posso dar aos meus filhos o que há 3 ou 4 anos daria. Sim. Mas eu treinei-os
a terem logo tudo, quando eles queriam, que nós não tivemos, não é? Sim. Nem você numa geração, nem eu na minha, Sim, não é? sim, Então, sim. eu chegava ao Natal e era esta capacidade de nós sonharmos que eu ia ter uma bola de futebol no Natal, este sonhar, a gente não pode tirar às crianças a possibilidade de sonhar. E a gente, ao dar tudo, tira-lhes a capacidade de sonhar. Não é um bom trabalho. A capacidade de sonhar e a capacidade de resiliência Isso. e de quando se enfrenta essas crises. Sim, e não de é? espera. E de espera. Não é? E a frustração, não saber Que às lidar vezes com... não, exatamente. E, portanto, agora, as crises colocam as coisas num outro... E fazemos outra coisa, percebe? Também tem a ver com a sociedade atual. Às vezes fazemos uma coisa chata que é a glamorização da vulnerabilidade. Está a ver? Não, temos que respeitar a vulnerabilidade, com Sim, certeza, sim. mas não é glamorizar a vulnerabilidade, que são coisas um bocadinho Sim. diferentes. E nós entramos aqui numa dialética, numa dinâmica, em que de repente acontecem estas coisas e agora as crianças e nós temos que ir buscar às nossas competências recursos que se calhar tínhamos lá amortecidos dentro de um baú, não é? E portanto temos que os ir buscar. Não é? Por exemplo, este medo crónico, porque parece que nós estamos neste momento a viver um medo crónico e de incerteza quase crónica, não é? Aliás, até há muitas imagens na internet que gozam muito com isto, que é tipo a malta, em 2026 agora é que vai correr bem, depois logo guerras, tudo, intempéries. Sim. Este medo crónico e incerteza prolongada alteram a função cognitiva nas pessoas? E emocional? Certo, porque se eu tiver permanentemente a viver dentro de mim um sentimento de ameaça e eu não conseguir gerir isso, é claro que a minha capacidade de concentração, mesmo a minha somatização, não é? Ou seja, às tantas eu apareço com sintomas físicos de uma forma mais acentuada, que às vezes são até uma linguagem daquilo que eu emocionalmente eu tenho mais dificuldade em lidar, não é? E apareço com determinados sintomas físicos, ou porque o colo irritável aumenta, ou porque a crise de asma aconteceu, ou porque o eczema aumentou, e aquilo não é só por base orgânica, é porque é uma forma, é um curto-circuito entre umas emoções que são tão catastróficas, porque, Raminhos, qual é a parte final do processo nestas coisas? É aquela angústia fundamental que é o medo da morte. Sim, porque no limite. O ser humano, o principal objetivo é sobreviver. Certo. Portanto, Certo. Se está sobre uma constante ameaça... Subjacente está a inquietação com a minha existência, não é? Com a minha existência e a dos meus, não é? E, portanto, isso é altamente desorganizativo. É claro que dir-se-á, então, o que é que protege mais acerca disto, não é? Claro que há coisas básicas que protegem, não quer dizer... A gente às vezes esquece que há, assim, coisas primárias, mesmo na pandemia. Na pandemia isso era claro. Na pandemia existiam situações interessantes na pandemia que é, em contexto diferente, a pessoa ter... Lembro-me de uma jovem... Chega ao meu consultório e, no princípio da pandemia, tinha ataques de pânico quando saía para a rua, pelo sentimento de ameaça. Mais para o meio fim da pandemia, tinha ataques de pânico em casa porque não aguentava estar em casa, asfixiada. Ou seja, a sintomatologia de ataque de pânico aparecia em contexto... No princípio, era a ameaça na rua. Depois, era a ameaça em casa porque estava sufocada, em casa com a família toda. Sim. E, portanto, os sintomas, isto para dizer o quê? Para dizer que a linguagem dos sintomas muitas vezes tem estes caminhos, não é? E naquilo que é mais protetor, a gente às vezes dizia, parece uma coisa básica, não é? E eu dizia muito isso, mas há coisas primárias que são fundamentais, não é? Que se a pessoa não procurar um determinado tipo de equilíbrio, até, por exemplo, exercício físico, que cada vez está mais estudado, que é protetor. Está mais que estudado. E a gente às vezes desvaloriza. Algumas pessoas até se inscrevem no ginásio, pagam, o ginásio até agradece. Lá está, isso é resoluções de ano novo também. O ginásio agradece, mas depois não vão lá. Então ontem alguém me dizia isso. Não, mas eu estou a pagar. Eu sei que está a pagar. Convém ir lá. Há coisas básicas. Então na pandemia sentia-se muito a diferença entre as consequências nas pessoas, consequências que conseguiam fazer esse tipo de coisas. Ou que já tinham alguma regulação emocional, que procuravam trabalhar... Isso mesmo. E aquelas que não tinham e que aí descarrilavam mais em termos do que fosse. Aliás, isso até se vê um bocadinho nas atitudes, não sei, diga-me se isto faz sentido, quando houve a questão do apagão, que a correria desenfreada das pessoas, ao clássico papel higiênico e à água e isso tudo. E a falta da própria... E via-se comportamentos mais agressivos nos supermercados. Isso já vem de uma desregulação emocional anterior às crises, essa falta de gestão. É certo, porque é assim, na prática, se agora nós ficássemos
todos com aquilo que nos permite a sobrevivência e a subsistência posta em causa, funcionávamos como um homem da pré-história, andávamos a matar uns aos outros. Não vale a pena ter a presunção de que o ser humano está tão evoluído que perante a ameaça existencial profunda não reagiria com descontrole emocional e andava a ver como é que batia no outro para ter o pão ou para ter o papel higiênico. Sim. É isto que nós somos. Ao mesmo tempo é triste. É o quê? Mas é uma interpelação que a gente tem que fazer para dizer assim, então, mas como é que eu vou tentando regular mais isto? É um processo como outro qualquer. Então, e como é que vamos? Tentando regular mais isto. Como é que vamos? Vamos ver, que é assim, claro, umas pessoas mais que outras, não é? Pronto, as pessoas são todas... Eu às vezes, se quiser imaginar isto, há determinado tipo de coisas que nos podem dar, nos aproximam mais a garantia de controle. Eu às vezes brinco com silogismos e com letras e não sei o quê. 3 P's, veja 3 P's. Um P é pertença. O ser humano, havia um autor das minhas áreas que ainda é vivo, que é o Boris Cyrulnik, que esteve com as crianças órfãs na Roménia da República de Ceausescu. Sim. Aquelas crianças todas. Quando ele fez investigação com aquelas crianças, o que as crianças traziam sempre era o desejo de pertencer, o sentimento de pertença. Está ligado a alguém. Ou seja, o ser humano tem um desejo de pertença fundamental para sobreviver. Somos animais sociais, não é? Exatamente. Vivemos em comunidade e precisamos do espelho uns dos outros, não é? E muitas vezes precisamos do reconhecimento. E quando não... Porque é que a gente tem muitas tretas agora? Porque muitas vezes, nestas coisas identitárias e nestas coisas de respeito e xenófobas e do diabo, o não reconhecimento do outro cria ressentimento. E o ressentimento é parente da raiva e do ódio. É assim. Não há reconhecimento. O reconhecimento põe em causa a minha identidade. Eu fico ressentido, respondo com ódio. E cego. Não é? E cego e acontece uma cegueira. Mas voltando aos 3 P's. A pertença é como é que nós garantimos em situações de ameaça conseguir manter vínculos com pessoas significativas para nós. Isso na pandemia foi muito notório. Ter vínculos que façam sentido. Esse sentimento de pertença é protetor. Partilha, o outro P. Partilha o outro P, que é como é que eu partilho, se tiver essa necessidade, aquilo que me angustia, seja num espaço de um amigo, seja num espaço psicoterapêutico, se eu quiser, porque acho que preciso, para me permitir o autoconhecimento e a autorregulação. Ou seja, é mais fácil eu aprender o processo de autorregulação através de um processo de autoconhecimento. Não é garantia, não é? Mas é mais fácil. Portanto, pertença, partilha e participação. Participar em coisas é fazer exercício, é meditar, é ler um livro. Só que as pessoas continuam a desvalorizar isso tudo. Só que isso é fundamental. Depois desvalorizam. Desvalorizam porque eu acho que muitas das pessoas vivem numa roda de ratinho, no sentido, sim, estão só a responder... É verdade, e às vezes justificam-se com a falta de tempo. Isto às vezes não é necessariamente o tempo cronológico. Sim. Às vezes há um tempo, que não é o tempo cronológico, que a gente pode utilizar de uma outra maneira. E numa sociedade muito medicalizada, a gente sai pelo lado mais fácil. A gente tem ali um ansiolítico, tem ali um antidepressivo e o trabalho não faz. Mas isso é a questão, mas isso é a questão que eu já trouxe aqui mais vezes. Eu neste momento não tomo antidepressivos, mas já tomei. Mas eu faço mas nunca me esqueci que a primeira vez que eu comecei a tomar, há uma data de anos, o meu psicólogo na altura disse-me: vais a este psiquiatra que trabalha connosco, vais tomar para teres um equilíbrio e fazer aqui o teu trabalho. Exatamente. A quantidade de amigos que eu tenho que tomam antidepressivos e continuam a beber whiskies e cafés e a fumar e a vidas desreguladas, isto não vai ter nada. Isso mesmo. Sim, com certeza. Isso é a mesma ponta do iceberg, não é? A medicação é para o sintoma, mas a gente tem um conjunto de coisas que estão subjacentes ao sintoma que a gente tem vários recursos para explorar e deve fazê-lo, não é? Mas a sociedade tem isto, não é? Porque é mais fácil, não é? Porque é mais rápido e porque amanhã tomo um medicamento para dormir, quando levantar tomo um medicamento para acordar. Isto não é um bom caminho. Nem sequer é um caminho que depois me permita muscular os recursos para lidar com essas situações. Mas eu acho que as pessoas, se calhar, nem têm muito consciência do impacto. Por exemplo, as intempéries, infelizmente as pessoas nas zonas mais afetadas, tipo Leiria, viveram mesmo e há um impacto direto na saúde mental. Sim. Mas eu acho que há um impacto também indireto sobre todos nós, como existe na guerra. Mas eu acho que as pessoas não têm essa consciência, pois não. Acham que é só o mundo a acontecer. Não, o ser humano tem uma coisa, claro, tem uma coisa um bocado primária, não é? Se me disserem assim, se fumar vai ter cancro, mas eu não tenho cancro já, continuo a fumar. Se eu puser o dedo no lume e me queimar, já não ponho lá. O ser humano tem esta parte primária, é aquilo que você dizia que é um bocado triste. Mas se você meter o dedo no lume, você não vai lá meter. Sim. Mas se lhe disserem que vai ter cancro porque fuma,
O cancro ainda não está lá. E, portanto, esta noção de integrar que aquilo que acontece pode ter impacto em mim e consequências se eu não estiver a viver no direto, até porque muitas vezes eu faço uma coisa, às vezes tento negar, não é? Tento recusar, tento dizer que está a acontecer é outra, mesmo não penso isso conscientemente, mesmo não penso conscientemente, isto não é aqui, não é em mim, não é? Mesmo não faço isso conscientemente, não é? Mas de alguma forma, faço até por uma razão que tem lógica, faço porque eu aciono os meus mecanismos de defesa para tentar sobreviver numa coisa que pode ser ameaçadora. Não está a acontecer em direto, eu consigo negar mais facilmente. Não consigo negar se eu estiver a viver diretamente, não é? Pronto, mas também é verdade uma coisa, Raminhos, que é, o ser humano é capaz, que é para depois não ficarmos no pior do ser humano, porque o ser humano é capaz do pior e é capaz do melhor, porque as situações catastróficas têm uma particularidade que a gente vê constantemente, que é a união das pessoas, não é? Que está mais que estudado, mesmo no século passado. Há um indivíduo, um sociólogo, que é o Henrique Quarantelli, estudou isto até ao limite. E o que é que ele notava mais? Em situações de emergência, o que é que salta para cima da mesa? Salta, obviamente, a solidariedade, a cooperação entre as pessoas. Há uma cooperação, uma solidariedade, não é? Que é enorme, não é? E a gente vê as pessoas a fazerem coisas extraordinárias, não é? E quando alguns estão a fazer e a gente ainda não está a fazer, também é importante a gente quase sem vergonha porque não está a fazer. Também é importante. Também acontece, sim. E porquê é que as pessoas fazem isso? É um sentimento de pertença? É o tal sentimento de pertença? Tocou na terceira parte que ele estudou. É o sentimento de identidade comum. Sim. A crise aciona, enquanto nós muitas vezes somos muito individualistas e estamos centrados na nossa identidade, a crise aciona um sentimento de identidade comum. Aciona isso. Reativa o sentimento de pertença e a necessidade de pertencer e de ajudar quem é da minha espécie, não é? Sim. Então, aciona isso mesmo. É essa noção de identidade comum que fica acionada. E, portanto, há ali um espírito de corpo. Não é? Sim. Isso, é curioso, isso vê-se, o filme não é extraordinário, mas a ideia é aquele filme da Sociedade da Neve, daquele avião que cai em 1972 com os jogadores que vinham do Uruguai. Sim. Esse filme, que é a Sociedade da Neve, sim. em que eles têm que sobreviver durante 70 e tal dias ali. Aquilo ativa tudo, mesmo o que é a espiritualidade, a carne humana. Outros, não é? Aquilo vê-se no limite o que é o ser humano depois à procura de sobreviver, por um lado, mas de sobreviver encontrando um sentido e um propósito, porque é assim, porque a pessoa precisa de encontrar Quando a pessoa... Porque é que a gente vive... O ser humano tem uma coisa, não é? O ser humano é giro, não é? Portanto, também não vamos lá, é assim, tem uma coisa, é giro. Mas é assim, o ser humano tem uma coisa muito interessante, que é, o ser humano é o único ser que precisa de contar histórias a si próprio para dar sentido à sua vida. A gente conta histórias aos filhos. Sim. Precisa de se narrar a si próprio através de histórias. Sim. Porque elas dão um sentido. Quando você tem uma adversidade... Dão sentido e permitem-nos justificar certas ações. Isso. Permitem, porque são metafóricas sempre. Sim. Há um risco, e Deus quer que a gente não o perca, mesmo com os nossos filhos. O Byung-Chul Han, que é aquele filósofo sul-coreano, vê na Alemanha, que tem vários livros, diz que a gente vive uma crise de narrativa, uma crise de metáforas, não é? Por causa da vida acelerada. E temos de ter atenção, porque o ser humano precisa de histórias para se narrar a si próprio, para dar sentido. Pois, ou seja, que histórias é que andamos a contar a nós próprios? Isso. No ponto quando há bocado disse, para justificar, porque é no mesmo patamar, no mesmo território onde se criam histórias boas, também se criam as teorias da conspiração. Pois. Que é outra, também uma história. Sim. Em que você junta factos reais limitados, mistura com factos ilimitados fantasiosos, para evitar uma dissonância cognitiva, para conseguir aceitar aquilo e de repente está com uma paranoia e achar que não sei o quê. E criou uma teoria da conspiração, que também é uma história. Sim. Não Sim. É? E, portanto, esse risco das boas e das más histórias, porque é verdade que o ser humano precisa de histórias. Se não forem boas, encontra más. E faz uma teoria da conspiração. Agora, o curioso é que se nós formos... O papel que tem a sociedade tão desenvolvida e os média hoje em dia, seja nessas questões das teorias da conspiração, neste caso das guerras e das intempéries, porque eu há uns tempos eu estava a pensar uma coisa. Antigamente, não sei precisar no tempo, mas vamos dizer que 500, 600 anos, se calhar as pessoas lidavam com as dificuldades do dia-a-dia, teriam as suas questões relacionadas com a ansiedade, etc., e de sobrevivência, mas, por exemplo, se havia uma guerra a 30 ou 40 ou 50 quilómetros, essas pessoas sabiam dessa guerra quando ela chegava provavelmente ao pé delas. Claro. Ou seja, até lá lidavam a sua vida de forma normal. Sim. As pessoas lidavam com as coisas quando elas realmente aconteciam.
E nós, hoje em dia, lidamos tudo por antecipação. Certo? É isso mesmo. E os média têm um papel fundamental nisso. Por isso é que vivemos numa sociedade mais ansiosa, não é? Porque está tudo globalizado, não é? Portanto, nós temos acesso direto às coisas. Em cima disso, as pessoas criam histórias, não é? Para criarem grupos e para isto ficar tudo muito manicaísta, os bons e os maus. Portanto, cria-se ali histórias. Também aumenta o sentimento de ameaça e radicaliza e polariza a forma como a gente vê o mundo. E, portanto, o facto de radicalizar e polarizar não nos resolve nada, porque significa, a gente pode achar que escolher um lado, mas estamos sempre com um sentimento de ameaça em relação ao outro. Portanto, não resolve nada, porque nós estamos a perder uma coisa que é, das virtudes que eu acho mais interessantes, é a prudência, que é uma virtude aristotélica. E nós estamos a perder. A prudência é igual a alguma sabedoria. Sabedoria na medida do possível, que é a gente juntar as nossas experiências, os nossos conhecimentos. Lá está, a prudência e a calma, não tem que comprar logo rolos de papel higiênico. Seria, se tivesse uma atitude de prudência, tinha alguma sabedoria e percebia que não era por aí. Mas o que é acionado? O que é acionado é o que é instintivo em nós. Claro, o que é mais primário em nós. Pumba, não é a prudência. Exatamente. Não é a prudência, não é? E não é a prudência na análise das coisas. Quer dizer, é uma coisa, quer dizer, ouça, não vale a pena a gente ir aqui buscar. A gente está numa guerra e depois está outra. Agora vai ser Cuba. Quer dizer... Isso lá, percebe? Isto está gente muito amarada, percebe? Sim. Eu costumo dizer, para mim está-se bem, eu gosto de lidar com as coisas normais das pessoas que eu tenho lá internadas. Eu tenho mais dificuldade lidar com as coisas anormais dos normais, percebe? Tenho muito mais dificuldade em lidar, entre aspas, com as coisas anormais dos normais, porque esses depois não têm consciência e acham que está tudo certo e que o erro está nos outros, não é? Sim. Que as coisas anormais das pessoas que têm patologia grave, está-se bem, não é? Sim. Agora, com as coisas anormais dos ditos normais, é muito complexo. É muito complexo. E a questão dos média, ao mesmo tempo, isto é maquiavélico, porque é que eu fui jornalista durante... Tirei jornalismo, ainda fui jornalista durante uns anos, num jornal que provavelmente se lembra que era A Capital. Então lembras da Capital? Lembro, sim, senhora. E uma coisa que nós estudámos e que percebemos logo na escola é que a cultura do medo... Porque é que só se fala de tragédias e desgraças na televisão? Porque lá está, porque é isso que nos vai prender. Sim, regimenta as pessoas. E que vai apelar a esse instinto de sobrevivência. Porque se eu se eu tiver a televisão ligada e o gajo está lá e disser está tudo bem, é isso mesmo. eu, continuo a minha vida. Agora se eu disser, há uma doença que surgiu não sei onde, eu vou... Certo. Vai prender a minha... porque está a ameaçar a minha... Isso é a estratégia dos populistas. Pois. Que é criar medo e sentimentos de insegurança. E cultivar, porque é assim que se regimenta e se cria correligionários. Não é? E as redes sociais, que são extraordinárias quando são bem utilizadas, o problema não é nas redes, mas quando não são, era aquilo que dizia Humberto Eco, deram voz a uma legião de imbecis, dizia ele. Não é? Eu às vezes digo que são uma espécie de fermento da estupidez e uma acetona da inteligência. Muitas vezes acontece isso. É claro que não é diabolizar redes sociais, porque é fazer o uso adequado das redes sociais. Mas têm lá. Porque toda a gente agora transformou a sua opinião em conhecimento e em sabedoria, que é uma coisa extraordinária. Há muitos anos atrás não era assim. Não havia possibilidade de uma opinião ser igual a conhecimento. Toda a gente opina. Toda a gente opina e acha que está tudo certo. Toda a gente tem certezas. Como se a vida fosse assim, não é? Como se a vida fosse um local de certezas. E isso é evidente que no mundo atual, eu digo muitas vezes, outra vez as imagens, eu digo muitas vezes que a gente vive numa sociedade 5V. 5V é muita velocidade, muito volume, muita voracidade, muita vacuidade, muito vazio, e muita volatilidade. Sim. Isto está depois... Isso vê-se tudo nos telejornais. Vê-se. É isso, ilustra bem isto. Não é? Aliás, desde que começou este conflito, por exemplo, no Irão, as horas e horas de análise aos mísseis e não sei o quê. E nós estamos lá pregados. E nós estamos lá. E há esse sentimento. Lá está, eu lido com as minhas questões da perturbação obsessiva compulsiva e ansiedade e eu, às vezes, dou por mim e já senti aquela ansiedade de e se isto chega cá? Certo, claro, sim. Mas de alguma maneira eu percebo de onde é que vem e já há muitos anos de terapia também consigo desconstruir isto. Sim. Mas há muita gente que lá está, que simplesmente recebe a informação e está constante, mesmo que não esteja a olhar para lá, está a ouvir, aquilo acaba por ficar sempre retido. Não, sem dúvida, não é? Porque isso depois... É evidente que isto depois cruza a nossa história de vida, as nossas realidades e nos aumenta mais. E não é, repare, e depois não é, de alguma forma, para que
houvesse a possibilidade de as pessoas se apaziguarem ou pacificarem mais, a gente não consegue fazer o trabalho dos outros pelos outros, não é? Mas a nossa cultura não é propriamente um bom catalisador de equilíbrios, não é? É um potenciador de desequilíbrios, não é? Sim. E por muito que, mesmo que, não é? Por exemplo, a questão de psicoterapia é uma questão importante, mas a gente sabe que a psicoterapia é para nos ensinar a nós a fazermos o trabalho por nós, não é? E é para criar essas ferramentas, ninguém vai fazer por nós, não é? Sim. E a gente sabe isso, gente sabe isso e sente isso, na realidade, quando tem que viver as coisas, porque eu costumo às vezes contar uma coisa que ilustra isto de que ninguém se substitui a nós, que era, eu conto muitas vezes esta história, que é a mãe de Sócrates, o filósofo. Não é que este não seja, mas estou a falar do outro, da Grécia Antiga. A mãe de Sócrates, chamava-se Fenarete e era a maior parteira da Grécia Antiga. Era conhecida como a maior parteira da Grécia Antiga. E os discípulos de Sócrates, que o viam com aquela sabedoria que ele tinha e com aquela oratória que ele tinha, a capacidade de influenciar as pessoas que tinha na oratória, diziam: Sócrates, mas tu tens que alargar mais isto e falar para mais pessoas, que assim o mundo vai mudar. A gente assim consegue mudar o mundo com toda a tua sabedoria, toda a tua oratória, capacidade de influenciar, a gente consegue mudar o mundo. E ele terá respondido aos discípulos, dizendo: vocês sabem quem é a minha mãe, não é? A Fenarete. Sabemos, é a maior parteira da Grécia Antiga. Olha, sabem o que é que ela me responde? É que nem ela consegue dar à luz uma mulher que não esteja grávida. E, portanto, é evidente que aqui não vale a pena, é o que é. É preciso querer ouvir, não é? É preciso querer ouvir. E, portanto, é assim, quer dizer, ninguém se substitui a nós, o mundo não está muito fácil para que a gente faça isto assim, mas pronto, é um desafio como outro qualquer, quer dizer, eu no outro dia vi eu tive quase para fazer um post sobre isto, e se calhar ainda vou fazer, que é uma boa imagem dessa... como os média perpetuam este sentimento de medo, de angústia, de maldicência, não sei, que infelizmente houve um acidente muito grave, não sei, já não me lembro onde cá, mas morreu mãe e filha. O carro caiu numa ravina e o oráculo que estava lá por baixo era: suspeita-se que mãe e filha estiveram horas e horas a agonizar. E eu olho para aquilo e digo assim: que valor notícia é que aquilo tem. É que isto tem? Sim, é isso mesmo. Qual o interesse disto se não criar um sentimento de dor na própria pessoa que está a ver isto? Aliás, o que é que isto contribui? Aliás, para um jornalista aquilo nem sequer é notícia, porque está a falar no outro plano. A notícia é relatar o facto. Claro. Não é? O que está é a fazer uma interpretação e uma descrição ao serviço, mais uma vez, de criar aqui um sentimento de inquietação e de angústia e de aflição. Pode vir muitos lados, porque isso às vezes pode não ter a ver connosco. Nós estamos num território mais vulnerável. Isso pode funcionar como um gatilho da nossa vulnerabilidade em determinado momento. Dispara. Sim, porque uma pessoa que, por exemplo, que já tem questões relacionadas com a ansiedade, ou o que quer que seja, ou outro quadro de doença mental, isto é um gatilho. Pode funcionar como um gatilho, não é? Pode, por aproximação, por uma empatia, não é? De repente a pessoa, entrou para ali e de repente diz: então, se isso acontecesse aos meus ou a mim, de repente sem saber, pode-se transportar, umas pessoas mais que outras podem se defender, mas pode-se transportar para ali e a angústia dispara. Não é? Sim. Isso, mas é como diz, quer dizer, a comunicação social tem essa dinâmica, não é? E tem essa dinâmica e, como sabe, tudo está construído dessa maneira, tudo o que é a construção do algoritmo é para isto, não é? Sim. O algoritmo é construído para que nós fiquemos reféns daquilo que é, mesmo com os miúdos, não é? Sim. Não é? Ou seja, o que é o choque de dopamina que advém de clicar, que advém de fazer scroll, não é? O scroll está montado para ir ao encontro do nosso cérebro límbico, do nosso cérebro mais primário, que tem a ver com o circuito de recompensa e o prazer e a dopamina. Exato. Você scrolla imagens rápidas, os sons, as cores, toda a conjugação. Os homens da tecnologia sabem o que é que fazem e assumem isso, não é? Basta quando há algum que sai, por uma razão qualquer, vem dizer como é que a coisa estava a fazer, não é? Sim. Vem constatar o óbvio para muita gente, não é? Sim. Mas o futuro, a imagem que nós também, se calhar, temos do futuro, ou seja, não é o melhor, não é? O futuro em relação a... É assim, pronto, isto agora tem o meu viés, não é? Eu sei isto tudo, mas por meu viés de temperamento, por ser um otimista, continuo a achar que o homem tem a parte pior e tem a parte melhor. E continuo a achar isto, continuo a achar que um dia destes vai haver um Trump que acaba e depois daqui a 100 anos vai haver outro, não é? Ou que vai haver... Porque isto nós achamos que a nossa vida começou com o aparecimento dos telemóveis. A vida tem séculos e séculos. Crises iguais a estas e homens iguais a estes. Isto sempre existiu. É cíclico, sim. Sim, sempre existiu.
E, portanto, isto também vai acabar. E, portanto, esta possibilidade de renovação, de restauração, dava jeito que fosse no nosso tempo ainda, para a gente saborear isso, não é? Mas essa capacidade o homem tem, não é? E, portanto, mas isso aqui já tem o viés do meu temperamento, percebe? Tenho o viés de temperamento, aqui já não é... Mas temperamento e da análise histórica das coisas, não é? Porque o tempo da pré-história é muito maior que o tempo que nós temos vivido, portanto, não vale a pena estar a fazer leituras e achar que o mundo começou agora. O mundo não começou Se calhar agora. o ideal era voltar à pré-história. Pois, se calhar, mas a gente não queria, porque agora temos tantas coisas boas. O problema foi esse, é ter conhecimento das coisas boas. Ora, porque se não tivéssemos, sim. não é? A ignorância é uma Pois, benção, sim. não é? É, mas a gente tem muitas coisas boas. Então o que é que nós podemos fazer para poder aprender a lidar melhor com este... Porque assim, os média não vão mudar. Não, pois não. Vão piorar. Exato. Nesse sentido, o futuro, por muito otimista que seja, acho que não, Sim, não vão melhorar. O que é que nós podemos fazer para lidar com o modo como estas crises mundiais afetam a nossa saúde mental? É assim, pois a gota d'água também é importante, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A gente pode não conseguir mudar o mundo, mas podemos ir conseguindo, tanto quanto possível, na nossa mão, ir mudando quem está ao pé de nós, não é? Eu desconfio sempre daquelas pessoas que gostam muito de mudar o mundo e as criancinhas estão todas a morrer, pois lá em casa andam a bater na mulher ou vice-versa, quer dizer, não interessa. Percebe? Pronto, é uma desconfiança em relação a isso, não é? Porque é mais fácil ter compaixão por alguém que não está ao pé de nós do que ter compaixão por aquele que está ali ao nosso lado. Sim. Bom, dito isto é para quê? É uma coisa, parece um bocadinho primária, mas é aquilo em que eu acredito, que é... Nós não podemos estar à espera que determinadas pessoas, instituições, entidades... Nas relações humanas há uma coisa fundamental, que é a confiança, não é? A falta de confiança mata as relações humanas. A gente olha para determinadas pessoas e para as instituições e temos uma crise de confiança em relação a isso. Sim. E, portanto, a gente não consegue ir ali e mudar a instituição. Mas, naquilo que é o nosso dia-a-dia... E isto parece muito básico, mas eu acredito nisto. Não há... Quem vai crescendo, isto é um acumulado de gerações, e apesar das nossas ansiedades e das nossas inquietações, nós não nos podemos demitir do exemplo que somos em relação a todos que estão por trás. Ou seja, educar, alguém dizia que é impregnado de sentido o que a gente faz a cada momento. Educar é impregnado de sentido, não é para a gente ficar feliz, agora fiz mais. É dar sentido ao que fazemos em cada momento, mas só há uma forma. E a forma isso tem a ver com a sua pergunta, a forma não é... Quem está ao nosso lado tem os ouvidos tapados para os nossos conselhos, mas tem os olhos bem abertos para os nossos exemplos. Isto para dizer o quê? E não há nada mais impactante para conseguir ajudar, quer a transformar, quer a dar segurança. O que contrapõe ao medo é um sentimento de confiança. O que contrapõe à ansiedade é um sentimento de segurança. A probabilidade de eu dar confiança e ajudar na segurança, mesmo que tenha as minhas inseguranças e tenho direito a tê-las. Sim, claro, faz parte. A probabilidade faz parte. A probabilidade de eu fazer isso é diretamente proporcional, não ao que eu digo, mas ao exemplo que vou dando, apesar das minhas aflições. E esse exemplo, isso tem um caráter transformador por uma razão neurofisiológica, ou seja, a única forma de influenciar alguém é através do exemplo. Não é a melhor forma, é a única. E por uma razão que não é só psicoemocional, é por uma razão neurobiológica. Nós temos neurónios espelho. Sim. Os neurónios espelhos replicam... Por isso é que se fala de liderar pelo exemplo. É mesmo isso, é mesmo isso, mas liderar é igual a educar, neste sentido. E essa ideia de que a gente tem a responsabilidade de dar exemplo, porque há um conceito que não é meu, é de um filósofo espanhol chamado Javier Gomá, que todo o trabalho dele é feito à volta do conceito de exemplaridade, que é mais do que exemplo. Assim como nós, o ser humano é o único ser que tem consciência da sua mortalidade. Sim. E a exemplaridade é a mesma coisa, não é só dar o exemplo. A exemplaridade é a consciência que eu tenho do impacto do meu exemplo nos outros. Do legado. Se quiser, a responsabilidade que daí advém e por isso tem legitimidade para influenciar. E quando o outro vê, o outro fica mais seguro, é capaz de replicar com mais facilidade um bom valor. Eu digo... Outra coisa, agora que estamos aqui a falar de princípios que podem ajudar e que parece uma coisa distante, mas eu isso sou mesmo teimoso, acho que o exemplo é marcante. Percebe? Acho mesmo. Sim. Acho que o exemplo é marcante e é a única forma. Outro indivíduo que também é espanhol, que é o Franz Savater, dizia que nós precisamos, naquilo que são virtudes formativas, precisamos de coragem para viver, de generosidade para conviver, de prudência para sobreviver. Sim. Não é?
E estas 3 virtudes, e que eu às vezes digo que a gente às vezes somos uns sacanas uns para os outros, isso é mau exemplo e não ajuda alguém a querer ser melhor. Há umas virtudes que são da relação, que são um bocadinho virtudes, eu chamo de virtudes estéticas da relação. O que é que são? São 3 Gs. São generosidade, gratidão, não é? E o outro G, deixa-me ver o que é, jornada, gratificação, há um outro G qualquer. Porque essas questões, eu estava aqui a pensar há pouco, como é que se refletem estes medos todos no nosso dia-a-dia, e eu acho que se vê muito bem, por exemplo, no trânsito. Pois sim. Ou seja, as pessoas estão com um grau de paciência muito pequeno, Certo. de empatia muito pequeno, Certo. ou seja, é procurar alterar esses comportamentos. É um exemplo. E repare que o trânsito é metafórico também, sempre foi. Sim. Porque o carro é quase fálico, é um símbolo quase de poder. Sim. Eu no carro sou super-homem. Exato. Se tiver lá uma maçaneta de Rei Maior, uma moca de Rei Maior atrás, eu sou mais super-homem. Exato. E é preciso atenção. Sim. Porque no carro, eu sempre disse aos meus filhos, e até, às vezes a falar com a minha mulher, atenção, a gente não se mete em despistos com alguém num carro. A coisa pode correr mesmo mal. Eu não sei quem é o outro gajo, nem o que é que ele tem lá dentro. Não? E está dentro de um carro. Aquilo é quase um chaimite, é quase um Sim. objeto de guerra, simbolicamente. Está dentro. Sim. Quer dizer, vamos com calma. E é verdade. Nesses contextos, aquilo funciona, qualquer coisa funciona como gatilho. A pessoa está com o pavio curto, a pessoa está mais próximo do pavio dos impulsos, e dispara. Por isso é que a gente às vezes diz assim, mas aquele tipo que eu conhecia fez aquilo, fez. Não é? Porque lá está, é engraçado ao mesmo tempo que se calhar é nas relações humanas mais diretas e do dia-a-dia que se refletem estas tragédias todas. E o contrário, ou seja, o efeito transformador Pois. que pode advir das relações mais diretas e daquilo que é quando a gente está a educar Exato. alguém e o exemplo que se vê é uma coisa que é construtiva, prudente, e esse tranquilo. alguém vai levar para o outro lado. O outro alguém vai levar para o outro lado. Eu não quero que me interessa a mim agora dizer que o Trump é isto ou aquilo, não vou conseguir mudar. Mas eu posso contribuir para que existam menos Trumps, Ou seja, à medida sim, pequenina. e também, se calhar, por exemplo, se a minha relação no dia-a-dia com as pessoas for mais empática, mais generosa, mais prudente, também a interpretação desta pessoa que vê isso refletido, a interpretação desta pessoa das notícias também vai ser diferente. Até porque há uma coisa, porque isso ajuda a criar uma coisa que a gente está a perder, que é o sentido crítico. Pois. Porque o que acontece é com o mundo tão A criar acelerado... distanciamento. Sim, com o mundo tão acelerado, é outro aspecto educacional, que é a gente fazer contraditório. Sim. Você, com as redes sociais, o que é que acontece? Você, nas redes sociais, entra dentro de uma bolha. E perde o Não há contraditório. Não há contraditório. E é aquilo que estava a falar de ser tudo tão rápido, as pessoas não se preocupam sequer em verificar fontes nem nada. Isso mesmo. E para os jovens, a mesma coisa. Pois. Não é? Estão dentro de uma bolha, há ali uma proteção, cria repare, e porquê é que isso impacta tanto? Por uma razão muito básica, a gente já falou aqui várias vezes, porque cria o sentimento de pertença para a negativa. Eu lembro-me há muitos anos atrás, e nunca mais me esqueci, era interno de psiquiatria, já tem alguns anos, tenho 63, vou dizer 64, já tem alguns anos. Era interno, nunca mais me esqueci, ao princípio, no tempo da intensidade da SIDA. Sim, Há uma sim, miúda sim, que me sim, veio ao sim. consultório, com 17, 18 anos, não me lembro agora o pormenor da idade, e que me diz, e fazia parte de um grupo, e eu estava-lhe a perguntar, e o grupo era liderado por um indivíduo que estava infectado com o vírus da SIDA. E o ritual de entrada naquele grupo era ter relações com o líder, daqueles adolescentes. E eu a tentar auscultar, então, mas as relações são como protegidas ou não protegidas? Não, porque ele estabelece ou não protegidas. Então, mas você percebe qual é o risco? Eu percebo, mas para ela era mais importante pertencer a um grupo, estar isolada sozinha e mesmo correndo o risco. Está a ver o impacto? Sim. Isto é um murro no estômago. Quando eu ouço aquilo, era mais importante fazer parte daquele grupo, independentemente do risco que corria. Nunca mais me esqueci. Isto tem, 30 anos, não sei. Sim, e isso ainda está... E esse sentimento de pertença é algo que não muda no ser humano. Não muda, porque você o que é que tem? Você tem tudo o que é populista, regimes populistas e radicais a fazerem coisas atrozes. Isso tem a ver com uma coisa que se chama o efeito de psicologia de massa. Quando você está num grupo e você, em princípio, é bem formado, mas está num grupo e estão a dar pontapés na cabeça a um colega. Naquele momento, porque
estão em grupo, há uma diluição de responsabilidade. Parece que eu não tenho responsabilidade, porque há uma diluição de responsabilidade, há um efeito de massificação e desindividualização do outro. O outro é desindividualizado, que me permite, se eu estivesse isolado, aquele João que estivesse isolado, se calhar não dava pontapés na cabeça naquela pessoa. Foi de alguma maneira o que aconteceu na Alemanha nazi? Também. No sentido de pertença e de culpar os outros. Sim, porque você tem histórias de pessoas que na Alemanha nazi, que algumas delas não eram propriamente psicopatas. O problema são as pessoas que fazem gestos de psicopatas em grupo, não sendo psicopatas. Se você tiver um psicopata individualmente, logo se lida, logo se afasta. Sim, percebe-se. Está ali, sim, é aquele. Agora, quando você está num efeito de massa, que é um bocadinho, nos tempos atuais, o efeito de massa é um bocadinho aquilo que uma rede social pode replicar. Pois é. Crítico, mata, esfola, vê-se a dizer as maiores barbaridades, a admitir fazer porque estão, um diz mata, outro diz esfola. Portanto, uma diluição de responsabilidade é como se o superego, é como se a pessoa ficasse acéfala de superego, fica sem sentido crítico. É que de repente o interruptor moral fundiu. Então a ética apagou. Não há interruptor moral, tumba. E quando nos tempos decorrem nós estamos tão despertos para, ou melhor, estamos tão virados para esta questão da sobrevivência e se entra tudo em jogo, não é? Entra tudo... Entra, pois, porque quando a sobrevivência acaba por se impor às outras variáveis, não é? Porque a sobrevivência, enquanto, por exemplo, eu sentir mais ou menos realizado é muito importante, mas convém eu estar vivo para me sentir realizado. Portanto, se eu não estiver vivo, não tenho a oportunidade de me sentir realizado. Portanto, a sobrevivência impõe-se da minha e a dos meus. E, portanto, por isso é que eu digo, se o ser humano agora tivesse... andava-se a matar andava-se a matar para sobreviver. Mas, por exemplo, eu estou a pensar no meu caso. Imaginemos que rebenta uma guerra em Portugal ou somos invadidos... pelos espanhóis. Certo. Há um instinto de sobrevivência que é logo proteger a minha família. Certo. E proteger as minhas filhas. Certo. Mas ainda assim, eu não sei até que ponto eu iria conseguir matar outras pessoas para... Não sabemos. Pois. Não sabemos. Isso é uma observação pertinente porque você está a responder... Mas eu estou, de um ponto de vista... Você está a fazer um raciocínio performativo. Está a encenar uma ideia, mas não a está a viver. Pois, claro. Porque se você estiver a viver e se de repente uma filha sua estiver a ser diretamente ameaçada, você mata o outro. Claro. Acho que sim. E depois logo lido se com a culpa. Se estiver em causa, quem é que morre? Claro. Aí não há... Sim, faz sentido. Se houvesse outra solução, não matava. Sim. Mas se não houver outra solução, sim. É tramado. O problema são as pessoas que já fazem isso por antecipação, no sentido de... Não, uma coisa é fazer isso porque não se tem consciência moral, não é? Estamos no outro patamar, estamos no registro psicopático do termo. Outra coisa é fazer isso à procura daquilo que a gente entende dentro de nós como se fosse o bem maior, como se fosse uma coisa superlativa. O ser humano está sempre à procura de sentido. E o último sentido, por exemplo, pais, filhos, nós amamos os filhos incondicionalmente, mesmo que eles não nos amem incondicionalmente, nos mandam à gaita depois. Mas nós amamos incondicionalmente, não é? Quer a gente queira, quer não. E de repente aí a coisa aí, a gente aí cega. Sim, acho que faz sentido. Acho que, obviamente, se estivesse haveria uma tentativa de neutralizar a ameaça sem a eliminar. Está bem, com certeza. Mas neutralizava, procurava neutralizá-lo. Sim, com certeza. Agora, como é que eu, então, posso dar às minhas filhas no mundo atual essa perspectiva de otimismo que o Vítor tem? É porque... É o exemplo, não é? É a questão do exemplo. É a questão do exemplo, mas assumir... Mas atenção, é a questão do exemplo numa perspectiva de assumirmos dentro do exemplo também as nossas vulnerabilidades. Ou seja, não se deve confundir, mesmo para quem cresce, a gente não pode aparecer como super-homens ou super-mulheres, não é? Porque quem depende de nós também aprende com as nossas vulnerabilidades. Exato.
E é fundamental que aprenda, é o que eu costumo dizer. Às vezes quando vê um pai muito aflito, ou uma mãe, e depois diz, mas eu agora estou a fazer isto e o meu filho vai ficar já com isto. Eu costumo dizer sempre, não, as coisas condicionam, mas não terminam. Não terminam. E o intervalo entre condicionar e determinar são as escolhas que a gente vai fazendo calmamente com as nossas vulnerabilidades. Porque os filhos crescem com as nossas vulnerabilidades. E eu acho que mostrar a vulnerabilidade Sim. é também estar a dar a oportunidade deles mostrarem as deles. Porque senão um dia o chefe grita-lhes e eles não estão preparados. Pois. Não é? Pronto. E, portanto, mostrar... E eu digo sempre isso, digo sempre isto, não é? Digo esta ideia de que pais perfeitos, às vezes quando estão a perguntar, pais perfeitos criam filhos imperfeitos e isso é imperfeito. Pais imperfeitos criam filhos imperfeitos e isso é que é perfeito. Sim. Não é? E, portanto, esta noção de imperfeição não tem nada a ver com o exemplo. Porque quando eu estou a falar de exemplo, a gente não pode confundir fragilidades com fraquezas, porque os nossos filhos têm que crescer com as fragilidades deles. Acho é que no exemplo está muito uma coisa que é a questão dos valores. É nisto, não é? O exemplo, no outro dia estava a ler, às vezes a gente, estava a ouvir, não foi outro dia, foi há 2 dias, estava a ouvir a entrevista de um colega seu, de humorista na alta definição, do Vasco. Do Vasco Pereira. Ele diz uma expressão giríssima, porque ele diz assim, sabe, que a minha família dava-me regras, dava-me muitas regras, mas a forma como ele viu aquilo era muito interessante, porque ele disse, dava-me regras, mas eu achei que isso era muito... às vezes diziam, endireita-te à mesa, não é? Sim. Mas porquê endireita-te à mesa, não é? Porque aquilo tinha a ver com outras coisas, pronto, não é? E ele dizia, bom, mas dar-me regras, para mim, eu percebi que era importante, porque era sinal que reparavam em mim. É uma perspectiva giríssima. Sim. É sinal que reparavam em mim. E a gente gosta que reparem, a gente gosta de contar para o outro. E nesse contar para o outro, o exemplo que a gente está a dar está nesse pacote de todos nós gostamos de contar para o outro, então que a gente conte da melhor maneira. E, portanto, não é nas nossas falhas, não é se de repente uma coisa qualquer, é nesta coisa dos valores, nesta coisa porque é que a pessoa, em vez de andar a bater nos colegas, é generoso com um colega, porque é que a pessoa é... Raminhos, às vezes uma virtude prosaica, porque é que a gente não... A gentileza é uma virtude interessante. Qual é o mal? É uma coisa... Eu quando procuro pelo exemplo, procuro que seja esse tipo de exemplos e coisas do dia-a-dia. Coisas tão simples, às vezes é engraçado. No outro dia ia com a minha filha do meio, tem 13, e eu vejo um senhor mais velhote, ia na estrada sozinho, e eu parei o carro e perguntei ao senhor se ele queria boleia. Já está, é isso que eu estou a falar. Isso é o exemplo. Não é preciso mais nada. Sim. Isto nem precisa de muita palavra. E ela... Mas pode explicar. Sim, mas é isso. Sim, e eu sei que ao mas fazer você acha isto... que o pai do Trump fez isso? Ele teve pai, não é o diabo. Percebe? É isso mesmo que eu estou a falar. Sim. É disso que eu estou a falar. E também, na própria, por exemplo, muitas vezes estamos a ver notícias e elas estão a olhar as notícias, eu procuro explicar. Sim. O que é que se está a passar, ou quando eles dizem que guerra é isto, o que é que os Estados Unidos fizeram, e tentar explicar, mas também tentar explicar de forma tranquila. Certo. Porque aquilo que eu sentia em relação ao meu pai, por exemplo, o meu pai era uma voz constante de perigo. Sim, certo. De cuidado, não faças isto. Certo. Tens que fazer isto. Certo. Se não fizeres isto, vai acontecer aquilo. E, ou seja, acaba por ativar sempre este sistema primário de alerta de medo. É verdade. É muito curioso porque assim, a gente tem aquela coisa que temos, por isso é que o exemplo é determinante, que é, a gente diz assim, eu não vou fazer o que o meu pai fazia. E às vezes de repente estamos a fazer a mesma coisa. Mas vamos fazer, se não fizermos essa, vamos fazer outras. Não é? E portanto, essa questão, não é? Essa questão está a dizer a pessoa, a moeda tem sempre cara e croa. A gente às vezes aprende com os nossos pais ou por identificação, ou por contra-identificação, porque quer fazer um bocadinho diferente. E está-se bem, está certo. Sim. Está certo, não é? Porque isso, não é? Aí o seu pai deu-lhe a oportunidade agora com as suas filhas de tentar não passar daquela maneira. Sim. Pois é isso. Mas isso é o que eu chamo, se tivesse que resumir a coisa, é onde é que nós podemos ser um bocadinho mais exemplares, não é no sentido... como é que podemos facultar mais esta ideia de exemplo, não é? E isso acho onde é que poderíamos ser mais generosos? Também, generosos, ser gratos em relação às coisas, percebe? Não é só uma desgraça, então não há outra coisa. Porque a gente, às vezes somos pouco gratos, não é? Às vezes somos pouco gratos em relação... Até temos uma vida boa em algumas coisas, mas depois habituamos a isso. O ser humano precisa de, 5 experiências boas para compensar uma má, quer dizer, é um grande desfasamento, porque a má, pumba! Fica lá sempre. E as críticas estão a ser mais presentes que os elogios. Sim, é verdade. Se, por exemplo, se pudesse dar um kit de sobrevivência emocional,
de 3 elementos, o que para qualquer cidadão, perante uma crise, o que é que seria este kit? Esse kit tinha a ver com o que eu disse há bocado, mas posso pôr no concreto. Quando eu há bocado falei de pertença, partilha e participação, isso é o kit. Ou seja, isto é um kit. É ter sempre atenção que a pertença, a ligação a pessoas significativas é um fator de proteção. Está mais que estudado. Está mais que estudado mesmo a proteção, mesmo de forma económica e financeira. Os países em crise que têm mais suporte, aquilo que se chamam os determinantes sociais da saúde mental. O que é que são os determinantes sociais? Quando a pessoa está desempregada, ter o melhor suporte, quando ter formação. Sim. Por exemplo, os países nórdicos têm muito estes suportes, não é? E, portanto, esta ligação, esse kit teria que ter a importância dos vínculos, portanto, a pertença, teria que ter a importância que eu há bocado disse da partilha, a oportunidade de me autoconhecer, de me rolar, seja no espelho com o outro, seja por for fazer psicoterapia se preciso, seja por for fazer meditação, e a minha participação proativa em relação às coisas, perceber que o exercício é importante, que ler isto é um kit, que ler é importante, que ir ao cinema é importante, e não é só dever, porque depois vou ficar asfixiado. Sim. Mesmo que o tempo seja curto e que seja injusto às vezes, a pessoa ainda ontem estava a dizer a alguém, para você tem mesmo fazer exercício, e a pessoa diz, mas ouça, eu saio, levanto-me às 6h30, chego às tantas. Mas depois lá se encontrou uma solução que é, está bem, mas realmente eu tenho agora tenho 2 horas para o almoço e até tenho o ginásio ao pé. Pá, veja lá, se faz sentido, desde que não se violente, não é fazer o que eu estou a dizer, uma coisa que lhe faça sentido, depois vai custar se calhar, não é? Pronto, eu às vezes sou chato nisso, não sou chato nisso porque isso é equilibrador. E no kit de sobrevivência eu meti lá estas coisas, percebe? Coisas da ordem da pertença, dos vínculos, coisas da ordem da partilha e coisas da ordem da participação ativa, ou seja, eu não estar à espera sentado que as coisas aconteçam. Eu não estar num registro só resignado. Porque se eu tiver... A ver as coisas a acontecer. E a minha cabeça está sempre ocupada com o que é ameaçador. Pois, se eu não criar espaço mental para utilizar a minha cabeça, a minha mente, para também ter coisas que são gratificantes para mim, no tempo que tenho, com certeza, não é? Com certeza, quer dizer, porque às vezes, quando eu vou ler uma história a um filho ou uma filha à noite, aquele momento pode ser para os dois. O que acontece às vezes, infelizmente, é que a gente já tem que ler a história a acelerar e temos de ter algum cuidado, não é? Temos de ter algum cuidado, que é estar ali. E nós estamos sempre a colar. Presente. Nós estamos sempre a colar. Presente. E eu falo por mim, não é? Porque tenho esta aceleração e, portanto, às vezes estou a colar. E depois tenho que dizer assim, agora estás aqui. Não estás a colar. Estou a falar por mim. Eu faço meditação transcendental. É uma das coisas. Sempre fiz exercício. Joguei futebol federado e tal, e depois já tenho 2 próteses da anca, mas mesmo aí, onde jogar a bola não jogo, mas exercício sempre fiz. É claramente é aquilo que eu chamo as variáveis equilibradoras regeneradoras. É ver para ter. Eu costumo dizer que é ver para ter. Sim. Ver para ter. Não há custa muito, eu treino todos os dias. Há dias em que apetece-me 0, mas não há um único dia que eu não termine e diga... Olha, valeu, fez sentido. Pois é isso mesmo. É dar essa oportunidade. Porque ela tem uma tradução neurofisiológica, eu estou a acionar o circuito de recompensa, aumenta a dopamina, aumenta a serotonina, aumenta as endorfinas, e aquilo é mesmo bom, aquilo faz bem, não é? E, portanto, eu desperdiçar isso significa que todas as variáveis de stress que a vida traz, o cortisol aumenta... Ficam lá. Vítor, muito obrigado por esta conversa. Também gostei de estar aqui a falar consigo. Mas foi muito interessante, gostei muito. Muito obrigado. E certamente... poderá voltar noutra altura para o tema. Olha, quem sabe, só para falar sobre a questão do desporto. Quanto a vocês que estão a assistir no YouTube, venham aqui aos comentários no YouTube, deixem as vossas opiniões, as vossas partilhas. Como é que vocês lidam com estes momentos de crise, não só com a pandemia, mas agora com estas constantes notícias, como é que as recebem, como é que lidam com elas. Já sabem, o podcast todas as quartas-feiras, no Spotify, iTunes, plataformas de áudio, sai às 6 da manhã, em vídeo, no YouTube. É um podcast observador e para a semana cá estaremos mais uma vez. Obrigado e até para a semana. Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos.